Olá, eu me chamo Janelise Rodrigues, sou formada em História pela Universidade Federal do Paraná e pós-graduada em Antropologia Cultural pela PUC do Paraná. Na aula de hoje, vamos conhecer um pouco do contexto do Brasil na virada do século XX e de que forma o crescimento das cidades passa a ser uma preocupação constante nestes locais. O primeiro encontro da arquitetura moderna com o Brasil acontecerá na cidade do Rio de Janeiro, na segunda década do século XX, quando esta ainda era a capital do país. Porém, a questão do urbanismo começou a ser vista ainda no século XIX, quando o Brasil passa a ter problemas propriamente urbanos em suas cidades. Apesar dos primeiros núcleos terem se formado desde o período da produção de açúcar, a experiência urbana só iria fazer sentido no momento em que as complicações relacionadas à saúde da população e à higiene fossem vistos como um problema do próprio Estado. Os médicos higienistas serão os primeiros a fazer a devida ligação entre os agentes das epidemias com as contaminações pelo meio em que viviam, inventando, assim, os problemas urbanos. Em vista dessas primeiras preocupações com a salubridade e embelezamento da cidade do Rio de Janeiro, a própria cidade iria passar por uma série de reformas promovidas pelo então prefeito Pereira Passos. Inspirado pelas reformas haussmannianas da cidade de Paris, Passos iria tentar reformular todo o centro da cidade do Rio de Janeiro, demolindo antigos prédios e construindo novos edifícios e locais públicos no melhor estilo Belle Époque. Não demoraria muito para que esse projeto inovador de Pereira Passos se tornasse obsoleto e inviável para o novo quadro que se instaurava nas cidades brasileiras, em vista do desenvolvimento da indústria e das consequências que este momento traria. Já no início da década de 20, se notaria que os problemas de cunho econômico ou social se sobrepunham às questões estéticas e de higiene, que haviam sido priorizadas nesta primeira reforma do começo do século no Rio de Janeiro. Arquitetos, engenheiros e sanitaristas latino-americanos também se reuniriam como cientistas do Town Planning, só que 10 anos depois, na cidade de Montevidéu, e já discutindo esses novos problemas urbanos que se apresentavam nas cidades americanas. As reformas urbanísticas do começo do século XX, verificadas no Rio de Janeiro, Curitiba e outras cidades do Brasil, como o caso de Porto Alegre, que também contrataria os serviços de Alfred Agache, seriam reflexos de um momento muito característico em quase todo o território brasileiro: o rompimento do Brasil colonial, através da proclamação da República em 1889, juntamente com o cenário da Revolução Industrial, que passava a se instalar no Brasil no começo do século XX, traziam consigo a necessidade de se repensar alguns conceitos. A mudança da sociedade rural para a sociedade propriamente urbana trouxe consigo um inchaço da população em meio a locais que não tinham preparação e planejamento algum para essa nova demanda social e econômica. Aliados a isso, o fim de um Brasil colonial fez crescer a ideologia de rompimento com uma sociedade arcaica baseada na agricultura e no trabalho escravo, em favor de uma modernização e do desenvolvimento de cidades industrializadas que a República estava por trazer. O Rio de Janeiro, além de ser a capital do Brasil, ficaria também conhecido como a capital da Belle Époque e do cosmopolitismo no começo do século XX, justamente por essa busca incessante de se fazer aqui o que se vinha fazendo na Europa. Portanto, esse contexto apresentado no país iria casar perfeitamente com as ideias que estavam se formando na Europa acerca da urbanização e da arquitetura moderna, como a gente viu na última aula. A necessidade de se pensar os problemas acarretados pelo crescimento das cidades urbanas, as consequências da era da máquina, o rompimento com o passado, tudo isso estaria direcionado com os anseios dos novos centros urbanos brasileiros, como o caso do Rio de Janeiro e, como veremos aqui, o caso de Curitiba. A arquitetura moderna encontrará refúgio na sociedade brasileira, até o final da década de 60, onde as primeiras críticas ao estilo
começaram a surgir em todo o mundo e quando também os planos de urbanização passam cada vez mais a se tornar obsoletos. A vinda dos arquitetos Le Corbusier e Alfred Agache para a cidade do Rio de Janeiro na década de 20 refletiria este momento de preocupação com o urbanismo brasileiro e a necessidade de se estruturar planejamentos que orientassem o crescimento e solucionassem os principais problemas das cidades. Tendo feito anteriormente projetos para outras cidades, como Chicago, por exemplo, Agache seria convidado pelo prefeito Antônio Prado Júnior no final da década de 20 a promover um programa de remodelação da cidade do Rio de Janeiro. Segundo a autora Catherine Bruin, Agache irá fazer tanto uma análise horizontal da população, a distribuição dos homens no solo, quanto uma análise vertical, a hierarquização e as divisões sociais. Isto se fazia necessário porque, para o urbanista, para que uma cidade conseguisse funcionar de maneira adequada, era necessário existir elementos funcionais. Cada tipo de construção residencial, por exemplo, deverá assumir uma data importância para o local onde fora construído. Agache utilizaria esse conceito em seus projetos através do zoneamento, que partia desse princípio da funcionalidade a determinada localidade da cidade. Ainda com relação à elaboração do plano para a cidade do Rio de Janeiro, o arquiteto levaria para a cidade diversos estudiosos que ajudariam no processo de levantamento de dados. De 1926 a 1930, centro e periferia passariam pelas mais aprofundadas observações, que contariam inclusive com o uso de instrumentos novos para a realidade do Brasil, como a aerofotogrametria. Outro fator interessante sobre esse projeto é que boa parte dele seria todo projetado em Paris, sem que nem mesmo o arquiteto tivesse feito projeto de campo na cidade carioca. Outra cidade brasileira que se preocuparia com as consequências do seu crescimento já no início do século XX seria Curitiba. Esses esforços seriam pensados ainda em uma sociedade baseada na economia agrícola e, em específico, na economia ervateira. A própria elite curitibana seria composta de grandes fazendeiros de erva mate, que se instalavam nos recém-formados bairros que contornavam o centro da cidade, como o bairro do Alto da Glória, nas proximidades da atual Rua João Gualberto. Portanto, por mais que a industrialização já tivesse se instalado no país e já existisse uma grande mudança no cenário urbano das grandes cidades, Curitiba levaria mais tempo para se identificar como uma sociedade urbana e não mais rural. O início da década de 40 seria importante para reconhecer Curitiba como uma cidade em transição. Pelo fato da capital do estado do Paraná estar em franco crescimento, já demonstrava preocupação com os rumos e com prevenções contra problemas futuros. Após suas experiências na cidade do Rio de Janeiro, Alfred Agache seria convidado a produzir um plano de urbanização para a cidade de Curitiba, a fim de colocar em prática as possíveis soluções dos problemas da nova sociedade urbana. O arquiteto basicamente seguiria aquilo que foi feito na cidade do Rio de Janeiro. Partiria de um estudo monográfico da cidade, analisando conceitos históricos relevantes que pudessem contribuir para o presente, visando um futuro, e também através de estudos e levantamentos geográficos e sociais, que estariam diretamente ligados ao que era a cidade na época. Teria à disposição uma série de técnicos que auxiliariam no processo de preparação do plano, alguns desses inclusive já com nome na cidade, como o arquiteto Lolo Cornelsen. O Plano Agache, como seria batizado em 1943, construiu possíveis soluções acerca daquilo que seriam os três principais problemas da cidade: saneamento, congestionamento, principalmente do centro da cidade, e a necessidade de órgãos funcionais. E é exatamente sobre o Plano Agache e todas as suas características que nós falaremos na próxima aula. Então, até lá!